Qual é o efeito da pandemia nisso aí? Tem a ver com a pandemia? Tem a ver com a saúde mental dessas pessoas? Esse é o assunto do nosso bate-papo agora com a Catarina Gever. Ela é psicóloga, ela é professora da FURB e a gente vai falar sobre esse assunto que a gente acabou de ouvir a Bruna relatar e muito mais aqui nesse bate-papo. Catarina, eu fico até tonta com essa história. Muito bom dia para você. Tudo a ver com o que a gente tinha combinado conversar hoje aqui, né, gente? Pois é, Márcia. Bom dia primeiro, bom dia a ti, a todos que estão acompanhando a gente nesse momento. E o tema, né, como a gente tinha conversado um pouco já, a importância de que nossas pequenas atitudes, elas podem mudar de forma muito consistente muita coisa à nossa volta, né? E claro que a pandemia, ela coloca um contexto que modifica tudo que a gente tem feito no dia a dia. E a gente precisa entender qual é a nossa ação, entender quais são as coisas que nós fazemos e de que modo elas podem afetar, sim, todo o sistema no qual a nossa vida acontece, né, Márcia? Esse é o efeito borboleta, o famoso efeito borboleta. Na prática, a gente consegue exemplificar com essa situação que a gente acabou de contar? Então, o efeito borboleta, ele é uma metáfora exatamente para isso, assim, para a gente entender que às vezes uma coisa muito pequena, muito única, muito singular, ela pode modificar de maneira consistente e permanente tudo que acontece em volta dela, né? Uma atitude como essa que nós vimos agora de Itajaí é isso, a contrariedade de uma pessoa com relação a uma norma que precisa ser seguida por todos pode custar a vida da pessoa, como custou a vida desse jovem, e custa a vida do autor do ato também, porque ele precisa e vai ser penalizado, mas custa a nossa vida, quando num momento de tanta dor, de tanto sofrimento, nós vemos que algumas pessoas ainda apostam na brutalidade, quando tudo que nós precisamos é que a aposta seja feita na vida. Né? E a vida, por mais que nós tenhamos momentos de brutalidade, nesse momento, todos nós já estamos submetidos a um caos, a um desconforto tão grande que mais valia pequenas ações para melhorar esse desconforto do que ações que vão só nos trazer a lembrança e as nossas emoções do quanto nós estamos prejudicados, né? De não acharmos a melhor solução para situações de conflito, por exemplo. E aí, quais as sequelas vão ficar de tudo isso, hein, Catarina? Olha só, Márcia, o que a gente tem visto dentro dos estudos, né, de colegas médicos, de psicólogos que já começam a existir em função da pandemia, nós não temos ainda a precisão do que vai acontecer, mas no consultório, por exemplo, já começam a aparecer algumas das sequelas no processo do Covid, que são as sequelas do despedaçamento da vida, né? O que é esse despedaçamento da vida? As pessoas estão se sentindo super sozinhas, as pessoas estão se sentindo sem apoio, e esse despedaçamento, ele vai constituir aí um deflagrador de muitos quadros de sofrimento psíquico, né, como depressão, ansiedade, crises de pânico, apenas alguns para a gente citar, que de fato tendem a ser uma marca que nós, profissionais da área de saúde mental, vamos ter que trabalhar muito pelos próximos anos. O que você percebe nas relações de família? Hoje, desde que começou o nosso encontro, eu estou perguntando para quem nos acompanha o que mudou, se é que mudou na relação familiar. E você, no consultório, no dia a dia, conversando com as pessoas, o que você tem percebido? O que mudou? Mudaram as relações familiares? Mudou a perspectiva, né, Márcia? As pessoas, por exemplo, dentro de uma situação de consultório, o que tem aparecido muito é um relato de um cansaço extremo, de uma tensão continuada com a vida que antes existia, mas que ela não era tão marcante. Agora ela parece ocupar todos os espaços do dia a dia. E esse cansaço tem muito relação, sim, principalmente com aquelas pessoas que estão observando as restrições de contato social, que têm observado a necessidade de controle da higienização das mãos, da higienização das roupas quando chegam da rua. Então, essas pessoas tiveram a sua rotina muito alterada, e assim, ó, se um elemento da família tem a rotina alterada, todo aquele sistema familiar passa também por essa alteração. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela pegou Covid porque o esposo trabalha num espaço de saúde e sempre vinha em casa, fazia todas as rotinas, mas o que acontece na sequência? Bastou um dia ele chegar com pressa e com fome e não ter feito a higiene do corpo, não ter tirado a roupa que ele vinha do local de trabalho dele, a família toda se contaminou. Então, essa é a ideia, Márcia, da relação com o que o pessoal fala, né, do efeito borboleta.
O efeito borboleta, ele é uma metáfora para que a gente entenda que pequenas ações muito delicadas, eu mexi numa coisa no supermercado e não passei o álcool gel, não lavei a minha mão e eu cocei a minha máscara mesmo por fora, essa pequena ação pode resultar de uma contaminação de todo o meu grupo familiar. E as pessoas começam a ter medo, e as pessoas começam, dentro do grupo familiar, a ter uma tensão de um querer controlar se o outro fez, se o outro não fez. Cada vez que essa tensão acontece, eu vivo isso também na minha família, eu digo, gente, eu estou sendo exigente porque nós queremos nos cuidar, então por isso que nós temos que ser exigente com esses. Mas é tão pouquinho. Pois é, esse pouquinho pode fazer uma diferença extraordinária em se tratando de preservação da vida. E aí, como é que lida com isso, para quem não entende, por exemplo? Como é que fala sobre isso? Como é que pede isso? Então, tem jeitos e jeitos, né? Eu tenho sempre recomendado que o melhor jeito é tu contar para a pessoa e não ter pressa em que a pessoa entenda, porque tem pessoas que demoram um pouco mais para entender, porque estão sustentadas em algumas verdades que organizam muito a sua vida, mas assim, ó, por exemplo, as pessoas mais velhas, né? Elas sempre fizeram por muitos anos as coisas de um mesmo jeito. O que é legal dizer para uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem lá 60, 70 anos? Olha, eu sei que você sempre fez desse jeito, mas agora a vida está diferente, né? Infelizmente, hoje nós temos aí um dado de mais de 3 mil pessoas mortas por dia por causa dessa doença. Então, assim, ó, eu faço isso, e é uma coisa que eu tenho visto com as pessoas que eu acompanho, com amigos, eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque tu é importante para mim e eu não te quero como uma saudade dentro da minha vida. Eu faço isso porque eu te quero vivo. Então, quando as pessoas entendem que as restrições são para o bem da vida delas, são para o bem das relações de afeto que elas têm com as outras pessoas, paulatinamente, pouco a pouco, esse comportamento necessário acaba acontecendo dentro do circuito familiar. Mas é super importante não só dizer, não faz isso ou faz isso. Dizer assim, ó, eu não quero que você faça isso por causa disso. Eu quero que você faça isso por causa disso. E o por causa é sempre uma relação de afeto, uma relação de amor, uma relação de valorização daquela pessoa que se quer proteger. Catarina, que sociedade nós seremos depois de tudo isso? Olha, eu queria ter o poder de te dizer de que sociedade a gente vai ser, mas eu tenho certeza de uma coisa, de que tipo de sociedade nós precisamos ser para passar por isso. Nós precisamos ser mais cooperativos, nós precisamos ser mais compassivos, nós precisamos ter mais compaixão com o direito da existência do outro, né? Não é um direito assim, eu não quero usar máscara, eu tenho o direito de não usar máscara, por exemplo. É o direito de que o outro possa estar vivo. E eu, quando faço uso da máscara, que é uma grande polêmica, eu estou preservando a minha vida, mas na maior medida eu estou preservando a vida do outro. Então eu digo, Márcia, que a sociedade que nós vamos ter, ela é uma sociedade ainda pouco possível de ser prevista, mas a sociedade que nós precisamos ser aqui e agora é uma sociedade do cuidado, é uma sociedade da cooperação, é uma sociedade que valorize as relações com as pessoas que estão próximas da gente, mas inclusive valorize relações com pessoas que eu não conheço, por exemplo, os médicos, as enfermeiras, o pessoal de portaria dos hospitais. Quando eu me cuido, eu protejo comunitariamente todas essas pessoas. E por isso que é importante que talvez, sendo a sociedade que nós precisamos ser nesse momento, talvez no futuro nós venhamos a ser uma sociedade infinitamente melhor do que a que entrou na pandemia. Ou seja, palavras como empatia, que é se ver no lugar do outro, e responsabilidade, que é ter a responsabilidade consigo mesmo e com o outro, nunca estiveram tanto em destaque, né? Dá para resumir assim. Eu acho que tem essa, você fala muito acertadamente, Márcia. Existem coisas que estão em destaque porque elas já deram mostras que elas são resolutivas. A capacidade de ter compaixão, a capacidade de ser sensível à dor da outra pessoa, a capacidade de essa compaixão e essa sensibilidade à dor da outra pessoa conduzir os meus comportamentos. Em psicologia a gente diz assim, ó, tirar o ego do centro, né? Tirar o meu eu do centro e habilitar esse centro da minha vida lembrando das outras pessoas, lembrando que eu não consigo ser quem eu sou sem a presença de todas as outras pessoas. Então, a gente precisa deslocar uma vida de egoísmo para uma vida de comunitarismo, do quanto todas as pessoas com quem eu convivo. Eu lembro só rapidamente, Márcia, no início da pandemia, quando eu ia eventualmente ao supermercado, eu era tomada de uma gratidão por aquelas mulheres, aqueles homens que estavam nos caixas do mercado, assim, eles estão ali num nível de risco super alto para que eu possa, na minha casa, manter uma vida mais ou menos normal.
Eu te digo, eu tinha vontade de abraçar essas pessoas, e eu algumas vezes manifestei, muito obrigada por você estar aqui, né? Porque esse sentimento de comunidade pode ser um pouco poético, mas eu digo, ele pode nos salvar, tanto quanto a vacina nos salva. Você me falou uma frase ontem, vocês sabem, né, gente, que a gente faz uma pré-entrevista antes de receber aqui ao vivo os nossos convidados, e você me falou uma frase que eu amei. Você disse assim: Márcio, o que vai nos salvar como seres humanos é o quanto vamos reforçar os nossos laços. Achei essa frase linda, achei isso muito bacana e acho que resume bem o que você quer dizer, né? A gente tem que, com certeza, criar laços, se preocupar com o outro, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só no nosso umbigo, né, Catarina? Acho que essa fica uma bela mensagem para fechar nosso bate-papo, né? É isso, assim, ó, esses laços são o que provavelmente, como a vacina, eu já disse, vão nos salvar. Quanto mais nós fizermos laços, valorizando a presença do outro e valorizando a nossa presença no mundo, eu sempre digo que eu não me torne saudade de alguém que eu amo, porque a saudade de alguém que a gente ama tem um peso absurdo. Então, eu quero me cuidar, eu quero que o outro se cuide e que nós possamos viver a festa da vida com a potência que o nosso coração tem para ser feliz. Então, nós não podemos perder mão de nos cuidarmos, de cuidarmos dos outros que são próximos a nós e principalmente de cuidar da humanidade. Nós somos filhos de uma mesma mãe e estamos todos morando numa mesma casa. Nós não podemos conduzir isso como um valor menor. Então, esses laços eu sei que vão produzir a nossa passagem dessa crise e talvez eles possam construir uma sociedade muito mais aceitável, muito mais saudável, uma vida melhor para todo mundo. Tomara. Catarina, obrigada pela entrevista, bate-papo super bacana, importantíssimo. Obrigada, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Para vocês também.